Louvor ao Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e Deus, o Espírito Santo. Meus irmãos, nós iremos iniciar a série de exposição nesta carta, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque nós temos dois objetivos. O objetivo é compreender as doutrinas fundamentais da igreja, o modo pelo qual Deus nos salvou desde toda a eternidade, como essa salvação nos alcançou no tempo presente. O objetivo é não entendermos apenas de uma forma racional, mas também de uma forma prática a palavra do Senhor, a fim de colocar em prática no nosso dia a dia. Por isso, a escolha da carta aos Efésios, porque ela é dividida em dois grandes blocos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos uma ênfase maior numa questão doutrinária, numa questão de ensino acerca da salvação dos eleitos em Cristo Jesus, daqueles que compõem a igreja do Senhor Jesus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos uma ênfase sobre a doutrina da salvação e também da igreja. Do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vemos as questões práticas que esse ensino tem na vida da igreja. Por isso que nós vamos aprender e viver as doutrinas da graça de Deus ao ouvirmos a exposição da carta aos Efésios. Então esse é o objetivo, meus irmãos, nós termos um entendimento correto, uma ortodoxia acompanhado de uma prática correta da palavra do Senhor, a fim de vivermos para a glória do seu nome. Então esse é o objetivo pelo qual nós iremos expor a carta aos Efésios. E como que é comum, meus irmãos, nos dias de hoje, as pessoas se intitularem cristãs, e até mesmo no meio reformado, possuindo um grande entendimento intelectual da palavra de Deus, mas no seu dia a dia, na prática, na vida comum diária, nós não vemos o fruto do Espírito Santo. Uma vida de santificação, de temor a Deus, de obediência à sua palavra. Por isso é uma necessidade de nós ouvirmos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios de uma forma aplicada no nosso coração. Nós vamos nos atender aqui, meus irmãos, aos blocos principais de toda essa carta, porque ela é uma carta muito profunda e eu tenho completa convicção de que nós sempre estaremos aquém daquilo que Deus tem a nos dizer na sua palavra. O nosso entendimento sempre vai ser limitado, porque há uma profundezas na Sagrada Escritura, em especial na carta aos Efésios. Então, a carta aos Efésios, a palavra de Deus, sempre vai ser alvo das nossas meditações e o Senhor sempre falará conosco. Todavia, nós iremos recortar em blocos maiores para entendermos o contexto geral de toda essa passagem e também de toda a carta. Como nós vamos observar nessa manhã, meus irmãos, do verso 1 até o verso 2, nós temos aqui o prefácio e a saudação que o apóstolo Paulo vai fazer aos crentes de Éfeso, e depois ele faz um louvor a Deus. Um louvor a Deus Pai pela eleição, o louvor a Deus Filho pela redenção e o louvor também a Deus, o Espírito Santo, pela santificação e aplicação da obra de Cristo em nossa vida. Por isso, nesse primeiro momento, nós vamos ver o prefácio e a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. No verso de número 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Essa palavra em Cristo Jesus é um ponto bem importante nesse momento da carta, que ele vai concluir que toda a obra da redenção, toda a vida da igreja resume-se em estar em Cristo Jesus. Então, nessa introdução, ele vai dar o remetente. Eu não sei se você já precisou escrever uma carta para alguém, mas você precisa colocar lá quem é que está escrevendo essa carta. E aqui é a mesma estrutura quando nós vemos na carta aos Efésios. Paulo ele se identifica. E qual que é a identidade que ele coloca aqui para nós? Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Meus irmãos, ele arroga não apenas para si o título de apóstolo, mas ele diz que o seu apostolado é pela vontade de Deus.
Hoje nós vemos muitas pessoas dizendo que são apóstolos, superapóstolos, pessoas que querem ter autoridade na igreja. Todavia, o que nós vemos aqui na palavra do Senhor é que esse título, esse apostolado, ele deve vir da parte de Deus. Nós vemos na palavra do Senhor que o apóstolo Paulo ele foi chamado diretamente por quem? Pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a caminho de Damasco. O próprio Senhor apareceu a Paulo e diz: Paulo, Paulo, por que você me persegues? Então nós vemos que uma das características fundamentais de um apóstolo é ele ser chamado, comissionado diretamente por Cristo. E assim também foi com todos os outros 12. Quando Jesus, no início do seu ministério, ele sai para chamar aqueles que iriam acompanhá-lo de perto, e ele os designou como apóstolos enviados para uma missão. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem apareceu a eles e chamou a eles de uma forma pessoal. Por isso, meus irmãos, nós entendemos que o apostolado ele se dá apenas naquele período e naquela época. Hoje não existe mais apóstolos, porque apóstolo necessariamente tem que ser chamado pelo Senhor, uma testemunha ocular da sua ressurreição e uma pessoa que foi preparada pelo próprio Senhor, pela vontade de Deus, para a edificação da sua igreja. Os apóstolos lançaram o fundamento da igreja pela qual ela é edificada, a saber que é o Senhor Jesus Cristo, a única pedra angular e fundamental da igreja. Então nós temos aqui, o apóstolo Paulo se identificando para aquela comunidade. E o que isso significa, meus irmãos? Que essa carta ela tem que ser recebida com autoridade divina, porque é o próprio Senhor quem comissionou o apóstolo Paulo e está dirigindo a essa igreja. Eu espero que isso nunca tenha acontecido com você, mas se aconteceu, você vai saber bem. Quando você recebe uma intimação na sua casa ou algo dessa natureza, vai estar lá o timbre, né, naquela folha, dizendo: olha, esse documento pertence ao Tribunal de Justiça tal. Então está lá o símbolo do Tribunal de Justiça, a marca de que aquele documento pertence àquela instituição. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui que ele é apóstolo pela vontade de Deus, ele está dando credibilidade ou validade em tudo aquilo que ele vai escrever nessa carta. Ou seja, nós devemos receber essa carta com autoridade divina. E a quem ele vai dirigir? Ainda no verso 1 ele diz: aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, ele se dirige àqueles que já foram convertidos pelo Senhor, que pertencem à igreja e são fiéis. Uma coisa interessante de se observar, que embora nós continuamos sendo pecadores, né, porque o pecado habita no nosso coração, mas a palavra de Deus nos chama aqui de santos, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. É para estes que o apóstolo Paulo está se direcionando. E ele faz uma breve saudação no verso 2, dizendo que a graça, a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Então ele abre a carta dizendo quem ele é, né, dando a autoridade sobre tudo aquilo que ele vai dizer, a quem ele está se dirigindo, e ele roga a bênção do Senhor neste primeiro momento. Sendo assim, meus irmãos, nós vemos que o conteúdo dessa carta ele é autoritativo para nós. É pela delegação e autoridade do Senhor Jesus que nós recebemos essa palavra. Mais do que palavras do apóstolo Paulo, entendemos que essas são palavras de Deus ao nosso coração. E logo de introdução, nós já aprendemos essa verdade maravilhosa da palavra de Deus. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Apesar dos nossos pecados, apesar de ser quem nós somos, Ele se dirige a nós como aqueles que foram separados para viver para o louvor da sua glória. Então, logo de cara, nós já vemos essas verdades fundamentais do Evangelho, como que nós devemos lidar com a palavra de Deus e recebê-la no nosso coração.
A partir do verso 3, então, meus irmãos, ele vai iniciar aqui o seu grande louvor. O louvor a Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Do verso 3 ao verso de número 6, nós vemos ele dando louvor ao Deus Pai. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No verso 4, ele vai dizer quando ele fez isso. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então veja que o apóstolo Paulo, ele louva a Deus Pai, por quê? Por causa da sua eleição que ele fez desde toda a eternidade, nos escolhendo em Cristo Jesus, com o objetivo de sermos santos e para o louvor da sua glória. Então veja, meus irmãos, que primeiramente nós vemos o autor da nossa salvação. Aquele que nos escolheu desde toda a eternidade. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós vemos, meus irmãos, que é o Deus Pai quem, desde toda a eternidade, antes dele criar céus e terra, ele já viu, ele já contemplou tudo aquilo que ele iria realizar. Pense você num grande autor de livro dos cinemas ou algo dessa natureza. Primeiro ele pensa numa grande história, ele registra essa história no livro e depois esse livro, dependendo da sua popularidade, ele ganha as grandes telas dos cinemas. Ou seja, ele tem um plano, ele coloca aquilo num grande livro e depois ele faz isso virar uma prática. Essa também, meus irmãos, é a lógica que nós encontramos na palavra de Deus. O Deus Pai, antes dele criar todas as coisas, ele já nos conhecia. Ele já nos escolheu com o objetivo de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A Bíblia vai nos dizer que a doutrina da eleição, quando ele nos escolheu como? Em amor nos predestinou. O motivo para nossa escolha desde a eternidade está no ser de Deus, que ele é todo amor, santo, justo e bom. Então, para manifestar a sua graça, a sua glória e o seu poder, antes dele criar todas as coisas, ele escolheu você. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa que a palavra de Deus nos apresenta. Antes dele criar céus e terra, o nosso Deus e Pai já te conhecia, já me conhecia. Já entendeu a nossa necessidade de salvação. Então, diante do seu plano de redenção, ele nos escolheu para sermos santos diante dele, para sermos adotados como seus filhos. Meus irmãos, nós entendemos que essas bênçãos são bênçãos espirituais. Muitas pessoas ficam angustiadas porque pensam: por que é que Deus escolhe um e reprova outro? Por que é que Deus escolhe um e rejeita o outro? A Bíblia vai deixar muito clara para a gente, meus irmãos, que Deus faz isso movido pelo seu amor, que de acordo com o propósito de sua vontade, ele escolhe um em detrimento de outro. Veja que a causa da eleição de Deus não está em nós. Deus não escolheu você porque você é uma boa pessoa, porque você é um cara legal, porque você é uma mulher excepcional. Não, Ele escolheu você porque Ele é bom. Ele escolheu você porque Ele é misericordioso. A causa da nossa eleição está tão necessariamente ligada com o ser de Deus. Por que é que um vai para o céu e o outro vai para o inferno?
Por que é que um é salvo e outro não é salvo? Porque Deus quer revelar a sua bondade em um, a sua graça, a sua misericórdia em um, e no outro Ele quer revelar a sua ira e o seu castigo. Porque é para o louvor da sua glória. Então veja, meus irmãos, que essa doutrina ela vai confrontar diretamente os nossos corações egoístas que acham, Deus me escolheu porque eu fiz algo bom, porque eu escolhi. Não, a palavra de Deus nos diz que Ele primeiro nos escolheu, para que nós possamos assim dar bons frutos. Então veja, meus irmãos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado nas regiões celestiais. Veja que essas bênçãos são bênçãos espirituais que nós iremos desfrutar por toda a eternidade. Deus nos predestinou em Cristo para o louvor da sua graça. A eleição, meus irmãos, é uma bênção espiritual e motivo de louvor em nosso coração e não de angústia e de desespero. Muitos pensam, pastor, mas e o meu pai, a minha mãe, os meus familiares, os meus irmãos, será que eles são eleitos ou não? Meus irmãos, essa doutrina, este ensinamento da palavra de Deus não é para a gente fazer esse tipo de questionamento. Deus conhece aqueles que são seus. Deus sabe o motivo pelo qual Ele escolhe um e não escolhe o outro. Essas razões são encontradas tão somente nele. Esse ensinamento nos é dado, meus irmãos, para que nós possamos descansar no Senhor. E saber que antes dEle criar céus e terra, Ele olhou para a nossa condição e teve compaixão e misericórdia de nós. Este ensinamento da palavra de Deus é para gerar no nosso coração um sentido de completa humildade. Senhor, eu não sei porque o Senhor me escolheu, mas eu sei que o Senhor é bom e que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. A eleição, meus irmãos, não é um ensinamento inventado ou criado por homens, mas é um ensinamento da palavra de Deus. Alguns pensam que a doutrina da eleição é um ensinamento calvinista. Foi João Calvino, lá do século XVI, XVII, que criou essa doutrina. Não, a eleição é um ensinamento da palavra do Senhor. É a Bíblia quem diz que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para o louvor da sua graça. Então nós recebemos essa palavra com gratidão no nosso coração, porque antes que houvesse mundo, antes de Deus dizer haja luz, Ele diz houve cruz, e isso para a nossa salvação e para a glória do seu nome. Observe, meus irmãos, que não é apenas o Deus Pai que está empenhado na nossa redenção, mas também Ele vai louvar aqui o Deus Filho. A partir do verso 7, que nós encontramos, a palavra de Deus nos diz assim: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Em toda a sabedoria e entendimento, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então veja que primeiro ele louva e bendiga o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai nos direcionar para aquele que realizou a nossa redenção. O Deus Pai nos predestinou desde toda a eternidade, mas no período do tempo, Ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Então o Filho, Ele é obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, para nos dar a completa redenção. Veja que no verso 7 nos diz, nele temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, agora ele se dirige à pessoa do Filho. Bendito seja o Pai, bendito seja também o Filho,
Por quê? Porque pelo seu sangue Ele tem perdoado os nossos pecados. Meus irmãos, esta é a maravilhosa notícia da palavra de Deus. Esta é a boa nova, que em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Sendo assim, meus irmãos, o que Cristo conquistou para nós é mais do que uma bênção física e momentânea. É mais do que a restauração de uma saúde debilitada. O que Cristo conquistou para nós é a redenção, é o perdão dos nossos pecados, é a vida eterna. E qual foi o preço que Ele pagou? O derramamento do seu sangue. Veja que Ele derramou a sua vida na morte para que nós hoje pudéssemos ter vida. Então veja que é a obra do Filho que nos dá a verdadeira vida em obediência à vontade do Pai desde toda a eternidade. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é o derramamento da graça de Deus, o poder de Deus na vida daqueles que vivem para a glória do seu nome. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é mais do que uma bênção física e material, mas são bênçãos espirituais que recebemos em Cristo. O que você poderia dar para a vida eterna? Meus irmãos, se você trabalhasse dia a dia, de domingo a domingo, você jamais iria conquistar a redenção da sua alma. A Bíblia nos diz que o preço de uma alma é caríssimo e que ninguém pode pagar. E esse preço, Cristo Jesus pagou derramando o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Por isso, meus amados irmãos, nós bendizemos a Deus Pai pela eleição na eternidade. Nós bendizemos a Deus Filho pela salvação através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O objetivo, meus irmãos, é fazer convergir tudo em Cristo Jesus através da sua obra de redenção. É Ele quem vai estabelecer novos céus e nova terra para a glória do seu nome e também para o nosso bem. Observe que nós somos feitos herança em Cristo Jesus. Meus irmãos, e é isso que Deus vem revelando em toda a história. A grande história de todo mundo, desde a sua criação até a consumação de todas as coisas. É este plano que Deus estabeleceu na eternidade, de redimir e salvar o seu povo mediante a obra de seu Filho Jesus Cristo. Nós temos a redenção. Jesus conquistou liberdade e vida para os crentes. Aquilo que nós vimos na antiga aliança da graça de Deus, como o sangue do Cordeiro passado pelos umbrais da porta, que os livrava da morte. Nós vemos essa realidade em Cristo Jesus. Ele te deu vida eterna. E sabe o que você precisa fazer para pagar os seus pecados? Absolutamente nada. Porque Ele pagou por todos os nossos pecados. Por isso nós temos vida e vida em abundância. Você não precisa fazer sacrifícios para agradar a Deus, no sentido para pagar os seus pecados. Porque Cristo Jesus pagou pelos nossos pecados, de tal forma que nós temos livre acesso à presença de Deus. Meus irmãos, pense você um criminoso que matou o pai, que matou a mãe, que maltratou a esposa, que sacrificou os filhos. Esse é você diante de Deus, por causa dos seus pecados. Você, diante dos seus pecados, está culpado diante de Deus. Mas por causa da obra de Cristo Jesus, Ele perdoa o seu pecado. É como Davi, que adulterou com Batseba, que ele traiu a sua esposa, que fez a outra também trair por causa da sua posição, do seu reinado. Então ele se vê culpado diante de Deus. E o que ele faz? Ele confessa o seu pecado diante do Senhor. Eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. Purifica-me, Senhor, lava-me completamente, dá-me a alegria da salvação. Esse sou eu e esse é você. Porque os nossos pecados carregam culpa diante da gente. Mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus nós temos perdão, a remissão dos nossos pecados. Mais do que uma conta bancária gorda, mais do que uma viagem extraordinária, nós temos a boa notícia que os nossos pecados foram perdoados.
Ah, meus irmãos, se nós soubéssemos o valor que realmente isso tem, com certeza a nossa vida seria diferente. Com certeza você não ficaria entristecido por qualquer coisa, por qualquer motivo. Você não iria se abalar quando uma afronta viria diretamente a você, porque os seus pecados foram perdoados. Meus irmãos, nós temos uma alegria da salvação eterna mediante a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você, nesse momento, faz parte da família de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Essas bênçãos nós já temos todas em Cristo. Pense você na pessoa que tem uma conta bancária enorme, tem uma riqueza enorme, só que ela não sabe disso. E ela está vivendo com migalhas. Todavia, ela tem uma grande herança. E ela pode desfrutar disso. Deixa eu dar um pequeno exemplo. Suponhamos que você ficou devendo na padaria do seu Zé. Você pegou pão lá e fez uma comprinha para poder tomar o café no seu dia a dia e ficou devendo lá na padaria. E você não tinha condições de pagar a sua dívida com o seu Zé. Né? Não é o seu Zé aqui não, né? Não tem padaria não. Mas suponhamos que você ficou em dívida. E um familiar seu era ciente, sabia que você tinha dívida lá na padaria do seu Zé. E esse seu familiar, sem consultar você nem nada, ele foi lá e pagou a sua dívida. Ele pagou a sua conta. Então você não está agora devendo mais nada para o seu Zé. E o seu familiar, que ser muito generoso com você, colocou um crédito lá para você poder comprar o que você quisesse. Só que você ainda não sabe disso. Na sua cabeça você ainda está devendo. Mesmo que a conta já foi paga, mesmo que o crédito já está liberado para você utilizar o que você quiser, só que você ainda não sabe. Meus irmãos, essa é a realidade daqueles que foram escolhidos desde toda a eternidade. Cristo Jesus já pagou pelos seus pecados. Ele já tem uma grande herança e rica herança nos céus, daquilo que Cristo conquistou para todos nós. E como é que a gente vai desfrutar dessas bênçãos? Quando o Espírito Santo de Deus testificar verdadeiramente no nosso coração que somos filhos de Deus. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Espírito Santo aplica a obra da redenção no nosso coração. É quando alguém chega lá para você e diz, olha, a sua dívida lá com o seu José já foi quitada. E se você quiser pegar alguma coisa lá, você pode ficar à vontade, porque tem crédito disponível lá para você também. Mas, meus irmãos, o que uma dívida na padaria? Cristo Jesus nos garantiu a nossa redenção. Você tem bênçãos espirituais a ser desfrutadas. Só que para você poder desfrutar dessas bênçãos, é necessário a ação do Espírito Santo na nossa vida. É o que nós iremos ouvir a partir do verso 13. Nos diz assim, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Então veja, Deus o Pai nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Deus o Filho conquistou para nós a redenção pelo preço do sangue da cruz do Calvário. E o Espírito Santo é quem nos sela como seus filhos e herdeiros de toda a sua herança. Observe no verso 13, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, também creram no evangelho da nossa salvação. Então veja, meus irmãos, a ideia é que como é que o eleito vai desfrutar dessas bênçãos? Quando ele ouve a palavra da verdade e crê neste evangelho. Ele passa a desfrutar das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Essa obra de aplicação da redenção ao nosso coração pertence tão somente ao Espírito Santo. Ele é quem nos sela como propriedade exclusiva de Deus, como o apóstolo Pedro irá mencionar na sua carta também. Nele também vocês,
Veja que ele vai dirigir aqui a quem? A igreja, aqueles que confessam, que professam a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito Santo é dado para a igreja de Deus promover o seu reino. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade. Meus irmãos, nós cremos que todos os crentes possuem o Espírito Santo. Eles, perdão, eles possuem o selo do Espírito, a marca do Espírito, a marca da promessa, como aqueles que vivem em integridade diante do Senhor. A garantia que nós temos uma grande herança é que nós também possuímos o Espírito Santo. Ele é o selo e também nos sela para essa grande herança. E nós teremos a operação do Espírito Santo todos os dias de nossa vida. Porque ele nos diz que, no verso de número 14, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Ou seja, até Cristo vier nos resgatar, o Espírito Santo vai estar conosco, revelando para a gente essa grande riqueza que nós temos na pessoa do Filho Jesus Cristo. Eu não sei se você já viu, eu creio que sim, né, quando vai marcar animal, o gado, né, falando de propriedade, ó, este animal pertence àquele fazendeiro. Aí o fazendeiro tem ali talvez as primeiras letras do seu nome, ou o símbolo da sua fazenda, ele vai lá e marca o animal, o gado, dizendo, ó, esse gado pertence àquele proprietário. Todas as pessoas que vê aquele animal vai saber que pertence àquela outra propriedade, ou àquele proprietário. Assim também, meus irmãos, é o selo do Espírito Santo com a gente. Ele nos selou como propriedade de quem? De Deus. De tal forma que as pessoas, ao olharem para nós, vão dizer, ó, aquele lá é crente. Por quê? Porque ele tem a marca daqueles que confessam a fé em Cristo Jesus. Ele vive de uma forma piedosa, ele vive de uma forma santa para a glória de Deus. É que nem a marca, o selo da carta, né? Nós estamos lidando aqui com a carta. Quando você vê um selo lá marcado, está dizendo, ó, isso aqui pertence àquela ou àquela pessoa. Então, assim também é o selo do Espírito Santo na nossa vida. Diferentemente daqueles que pensam de uma forma carismática, nós recebemos o Espírito Santo quando ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e ele operando realmente no nosso coração. Assim, meus irmãos, caminhando para o final e as considerações finais, nós vemos louvor ao Pai, louvor ao Filho, louvor também ao Espírito Santo. Você pode ficar feliz com conquistas que você pode ter nessa vida, você pode até mesmo ficar triste pelos seus fracassos, mas nada disso pode ser maior do que o louvor ao Deus Trino pela sua salvação. Você pode ficar contente pelas realizações no seu trabalho, talvez uma conquista que você buscou ao longo do tempo. As tristezas também podem nos abater, né, problemas diários, mas nada disso pode ofuscar a glória que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele tem perdoado os nossos pecados. A salvação da alma e a permanência na fé depende da vontade de Deus. Por essa razão, somos desafiados a nos humilhar e confiar na bondade e na misericórdia dEle. O que garante que você se manterá fiel ao Senhor até o último dia da sua vida? A nossa única e maior segurança repousa tão somente em Deus. Por que você sabe que amanhã você vai acordar ainda temendo a Deus e fazendo a sua vontade? Porque o Espírito Santo, quem habita no meu coração, me garante que eu pertenço ao meu Senhor. A minha confiança está tão somente no ser de Deus, que é capaz de manter fiel. Porque por mim mesmo, eu só vou fazer aquilo que desagrada ao meu Deus. Deus faz, meus irmãos, todas as coisas para o louvor da sua glória, para a exaltação do seu Filho e para o bem daqueles que o amam. Amém? Eu espero que essa palavra tenha tocado verdadeiramente o seu coração
e que nessa manhã você veja o quanto que todos nós, tanto você como todos nós, dependemos do Senhor e o quanto que Ele tem nos amado desde toda a eternidade. Amém?